Manuel Francisco dos Santos, simplesmente Mané Garrincha. Hoje o meu vídeo será para reverenciar essa lenda do futebol mundial, que fez sua carreira praticamente toda no Botafogo. E aqui eu vou falar sobre curiosidades, vou falar sobre marcas na carreira e também vou, no finalzinho desse vídeo, depois que eu terminar de falar, deixar um vídeo curto com os principais lances desse gênio do futebol mundial. Fique nesse vídeo, você não vai se arrepender. Voltando aqui depois da introdução, uma introdução quase de Globo Repórter, né? Meu nome é Matheus Medeiros, jornalista, setorista do Botafogo e, cara, vamos falar sobre um gênio do futebol mundial, né? Mané Garrincha é uma lenda, o anjo das pernas tortas e tem diversos fatos para a gente conversar aqui e falar sobre um dos principais jogadores desse esporte que comove a todos, desse esporte fantástico que é o futebol. Manuel Francisco dos Santos, nascido em Magé, uma cidade daqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, né? Num distrito chamado Pau Grande. Garrincha nasceu lá. E sabe por que foi esse apelido, né? Por que Manuel ganhou esse apelido de Garrincha? Sua irmã. Sua irmã deu esse apelido para ele porque ele parecia, segundo ela, com um passarinho da região, muito comum na região de Magé, que se chamava Garrincha. Mal sabe ela que esse nome se tornaria uma das lendas do futebol mundial. E por aí já começam alguns fatos curiosos de Mané Garrincha. Ele que também tem uma outra curiosidade. Nascido em 18 de outubro de 1933, há registros em cartórios que dizem que ele nasceu dia 28 de outubro de 1933. Porém, o Botafogo e a maioria das pessoas, digamos assim, comemora o dia 18. Mas que nada. Mané é tão gênio que pode comemorar aniversário 2 vezes. E como não falar das suas pernas tortas? A distrofia que ele tinha o fez passar por situações inusitadas. Ele que foi dispensado do São Cristóvão e do Vasco após fazer testes para entrar nesses clubes. E quando chegou no Botafogo, colocaram ele para enfrentar nada mais nada menos do que Nilton Santos, que vinha a ser também um dos maiores laterais da história, de todos os tempos, e um dos maiores jogadores da história do Botafogo também. No primeiro lance, ele deu uma caneta em Nilton Santos, que depois disse aos dirigentes do Botafogo: contrate esse jogador. Ele é muito diferente, vai se tornar um gênio. Dito e feito, Garrincha se tornou o maior de todos os tempos. Quando o Botafogo o contratou, ainda no intervalo desse jogo em que ele deu uma caneta em Nilton Santos, em sua estreia oficial pelo clube, o Botafogo venceu o Bom Sucesso por 6-3 em 1953. Garrincha fez 3 gols, um deles de pênalti. E ali já mostrava um cartão de visitas do que seria Mané Garrincha no Botafogo. Porém, somente após 4 anos de glorioso, Garrincha foi ganhar o primeiro título no Botafogo. O Carioca de 1957, o Botafogo venceu com Garrincha fazendo 20 gols em 26 jogos, que lhe rendeu a convocação para a seleção brasileira e iria, em 1958, disputar a sua primeira Copa do Mundo pelo Brasil. Mas daqui a pouquinho eu falo do Brasil. Vamos continuar falando de Botafogo, onde ele jogou por 12 anos e ganhou outros títulos, além desse Carioca de 1957 que eu acabei de citar. Além desse título Carioca de 1957 que eu acabei de citar, Garrincha ganhou pelo Botafogo o Carioca de 1961 e também 1962, além dos torneios Rio-São Paulo de 62 e 64. Esses foram os títulos de Garrincha pelo Botafogo, onde jogou 581 partidas e 232 gols feitos. A lenda Manuel Francisco dos Santos eternizava-se como Mané Garrincha na mística camisa 7 na história do Botafogo. Até hoje,
o Botafogo usa a sua camisa 7 como a sua camisa 10. O melhor jogador do time geralmente usa a camisa 7. Diferente de outros clubes que costumam usar a 10, Garrincha deixou seu legado na história do Alvinegro. E na seleção brasileira não poderia ser diferente. Garrincha jogou 50 partidas oficiais pela seleção brasileira, onde marcou 12 gols. Jogou no período de 1955 até 1966, participando das Copas do Mundo de 58, 62 e 66, sendo bicampeão mundial pelo Brasil. Contando partidas oficiais e não oficiais, Garrincha conseguiu fazer 60 jogos pela seleção. Lembre-se, 50 jogos oficiais, 60 jogos no total. E um fato curioso é que o Garrincha só perdeu apenas um, o seu último jogo. O Brasil perdeu para a Hungria de 3-1. Até então, eram 59 jogos com a camisa da seleção e nenhuma derrota. Se despediu perdendo, mas não deixa de ser um fato absurdamente grandioso. 60 jogos e apenas uma derrota. E em 1962, talvez tenha sido a Copa do Garrincha. No segundo jogo da Copa de 1962, Pelé se machucou e ficou fora do torneio, o restante todo da competição. E assumia ali Garrincha o papel de único e principal responsável por levar o Brasil ao título de mais uma Copa do Mundo, visto que em 58 o Brasil tinha sido campeão. E não decepcionou. No jogo contra a Inglaterra nas quartas de final, o Brasil ganhou com Garrincha fazendo 2 gols. Na semifinal, o Brasil derrotou o Chile, com Garrincha fazendo 2 gols. E na final, apesar de não fazer gols, contra a Tchecoslováquia, Garrincha foi um dos principais jogadores da final. E o Brasil ali se tornava bicampeão mundial na Copa que foi de Mané Garrincha. E eu hoje vou me preservar a falar somente coisas boas do Garrincha. Não vou aqui falar da sua vida pessoal, dos seus problemas pessoais, que ocorreram, todos sabem que ocorreram. E eu me despeço aqui, antes de colocar os vídeos com os melhores momentos da jogada do gênio do futebol, eu me despeço com palavras do poeta Carlos Drummond de Andrade. Essa eu vou ter que ler, vou ter que pegar minha colinha para vocês. Abre aspas. Se há um Deus que regula o futebol, esse Deus é sobretudo irônico, farsante. E Garrincha foi um de seus delegados e incumbidos de zombar de tudo e de todos nos estádios. Mas, como é também um Deus cruel, tirou do estonteante Garrincha a faculdade de perceber sua condição de agente divino. Foi um pobre e pequeno mortal que ajudou um país inteiro a subliminar suas tristezas. O pior de tudo é que as tristezas voltam e não há outro Garrincha disponível. Precisa-se de um novo que nos alimente o sonho. Fecha aspas. Simplesmente Mané Garrincha.